Bem-vindo ao módulo 4, Objetivos de controle. Neste módulo, veremos as diversas definições sobre o conceito de controle, seja objetivos de controle ou controles de TI. Exemplificaremos sobre os processos controlados e os tipos de controle, requisitos de controle e controle de aplicação. Ainda teremos uma explanação dos objetivos de alto nível de todos os 4 domínios do COBIT. O PO, Planejamento e Organização, ou Planning and Organization. O AI, Adquirir e Implementar, ou Acquisition Implementation. DS, Entrega e Suporte, ou Delivery e Suporte. E o ME, Monitorar e Avaliar, ou Monitoring and Evaluation. Agora, vamos às definições. Definição de controle. Controle envolve as políticas, os procedimentos, as práticas e estruturas organizacionais projetadas para fornecer segurança para que os objetivos do negócio sejam alcançados e eventos não desejados sejam prevenidos ou detectados e corrigidos. Em outras palavras, significa o seguinte: a área de TI precisa garantir que os objetivos de negócio sejam alcançados. E para que isso aconteça, a TI ela precisa criar controles para prevenir qualquer tipo de evento não desejado. Agora, a definição de objetivos de controle. Definição de determinados objetivos ou resultados a serem obtidos ao implementar procedimentos de controle em uma determinada atividade de TI. Significa o seguinte: enquanto na definição de controle é criado o controle, a definição dos objetivos de controle, na verdade, são os resultados e objetivos deste controle. E segundo o ITGI, ou Instituto de Governança de Tecnologia da Informação, tem uma outra definição para controles de TI. Ela diz o seguinte: é um conjunto de requisitos de alto nível a serem considerados pela gestão para o efetivo controle de cada processo de TI. E para fixar melhor os conceitos, definição de controle é fornecer uma segurança para que os objetivos de negócio sejam alcançados. Agora, a definição de objetivo de controle é o resultado deste controle. E a definição de controle de TI, um conjunto de requisitos de controle para cada processo de TI. Processos controlados. Para cada processo de TI, precisa ser controlado para que ela possa atingir os seus objetivos. O gerenciamento operacional usa os processos para organizar as atividades de TI. E o COBIT fornece um modelo genérico de processos que representa todos os processos normalmente encontrados dentro das funções de TI. Para conseguir uma governança efetiva, é necessário ser implementado controles pelos gerentes de operações dentro de um framework de controle definido para todos os processos de TI. Por exemplo, para que a velocidade do avião mantenha-se constante, deve manter sua velocidade de cruzeiro controlada, dando maior potência às turbinas se perder força ou frear automaticamente se a velocidade estiver acima do programado. Esse processo é feito de forma comparativa do que foi estabelecido e da velocidade atual, e através do controle das informações do avião. Vejam só que isso significa o seguinte, que o departamento operacional da TI tem muita importância para a governança, já que os resultados dos controles dos processos sairão de lá, através, por exemplo, de um dashboard, que ajuda a medir o desempenho de um processo, como, por exemplo, a quantidade de projetos finalizados dentro do prazo, ou a quantidade de acordos de níveis de serviços que foram quebrados, entre outros. Existem 2 tipos de objetivos de controle e um tipo de objetivo de práticas de controle. Cada processo de TI tem um objetivo de controle de alto nível, onde pode conter diversos objetivos de controle. Existem 2 tipos de objetivos de controle. O primeiro é o objetivo de controle de alto nível. Um objetivo de controle de alto nível é uma declaração de um resultado desejado a ser alcançado através da implementação de procedimentos de controle dentro de uma atividade de TI específica. O outro tipo de objetivo, que é o objetivo de controle detalhados, eles se baseiam em objetivos de controle de alto nível, focando no controle de tarefas-chave e atividades que estão relacionadas com os processos de TI. Existe um objetivo de controle de alto nível por processo, ou seja, 34 objetivos de controle.
Existem de 3 a 15 objetivos de controle detalhado por processo e de 5 a 10 práticas de controle por objetivos de controle. Lembrando que o COBIT tem 4 domínios, 34 processos e somando todos os objetivos de controle são 210. E agora o terceiro tipo, que é o objetivo de práticas de controle. Um objetivo das práticas de controle fornece argumentos de negócio para a implementação, a partir da perspectiva de valor e risco. E eles são mecanismos chaves que suportam a realização dos objetivos de controle, a prevenção, detecção e correção de eventos não desejados. E eles são alcançados com o uso responsável dos recursos, com gerenciamento de risco apropriado e o alinhamento de TI com o negócio. As práticas de controle dão uma orientação de quais os controles essenciais e como devem ser implementados. Antes de continuarmos o curso e ainda falar dos controles existentes, vamos só fazer uma recapitulação do que a gente já viu até agora. O conteúdo principal do COBIT é distribuído da seguinte forma. Primeiro, ele é apresentado como um framework, onde ele organiza os objetivos da governança de TI e as melhores práticas em domínios, processos e atividades, e faz o relacionamento aos requisitos de negócio. Ele é apresentado também com 34 objetivos de controle. Só lembrando, ele fornece um conjunto de requisitos de alto nível, a ser considerado para o controle efetivo dos processos de TI. E vimos também no módulo anterior as diretrizes de gerenciamento, ou seja, a gente viu a descrição do processo, as entradas e saídas, os objetivos de controle, as atividades, os papéis e responsabilidades, o nível de maturidade, os indicadores de desempenho e os indicadores de resultados. O COBIT também apresenta um guia de implementação, as práticas de controle e um guia de validação. Ou seja, 6 formas de apresentação, sendo que o framework, os objetivos de controle e as diretrizes de gerenciamento são distribuídos junto com o framework gratuitamente. O guia de implantação ele fornece um mapa bem genérico para ajudar a implantar a governança de TI, usando 2 recursos, o do COBIT e do VAL-IT. E as práticas de controle traduzem os objetivos de controles em práticas detalhadas e totalmente implementáveis. E por último, e sexto, é o guia de validação. E esse guia vai fornecer orientações sobre como o COBIT pode ser usado para suportar uma variedade de atividades de validação, que significa o quê? A auditoria, junto com passos de teste sugeridos para todos os processos e objetivos de controle. Os requisitos de controle são chamados de requisitos de controle genérico. Cada processo do COBIT tem 6 requisitos de controle genérico, que são comuns para todos os processos, os quais são definidos na estrutura. Eles podem ser analisados em conjunto com os objetivos de controle de processo de forma detalhada para que se possa ter uma visão dos requisitos de controle. O segundo tipo é os controles de aplicação. O COBIT assume que o projeto e implementação de controles de aplicação automatizada devem ser de responsabilidade da TI, coberto no domínio de aquisição e implementação, ou o AI, baseado nos requisitos de negócio definidos usando os critérios de informação do COBIT. A TI vai entregar e vai suportar os serviços das aplicações, banco de dados de informações e infraestruturas. Os processos de TI do COBIT vão cobrir os controles gerais da TI, mas não vão suportar os controles de aplicações. Agora vamos ver um pouquinho detalhadamente quais são os requisitos de controle genérico e os controles de aplicações. Requisitos de controle. Os objetivos de controle são identificados por 2 letras para identificar o domínio, PO, AI, DS e o ME. Um número de processo e um número de objetivos de controle. Além dos objetivos de controle, para cada processo do COBIT possui requisitos de controle genéricos, identificados por PC, ou Process Control, controle de processo, e o número, que indica o número de controle do processo. Eles devem ser considerados junto com os objetivos de controle dos processos, para que se tenha uma visão completa dos requisitos de controle. Então vamos aos 6 requisitos. PC1. Metas e objetivos do processo. O PC1 define e comunica as metas e objetivos específicos, mensuráveis, acionáveis,
realísticos orientados a resultados e no tempo apropriado para a execução de cada processo de TI. PC2, propriedade dos processos. Designa um dono para cada processo de TI e claramente define os papéis e responsabilidades de cada proprietário de processo. PC3, repetibilidade dos processos. Estabelece cada processo-chave de TI, logicamente sequencial, que possa ser repetido e produzir de maneira consistente os resultados esperados que levam aos resultados desejados. PC4, papéis e responsabilidades. Definem as atividades-chaves, as entregas do processo, papéis e responsabilidades para uma efetiva e eficiente execução das atividades-chaves e sua documentação, bem como a responsabilização pelo processo. PC5, políticas, planos e procedimentos. Define, atribui responsabilidade e comunica como todas as políticas, planos e procedimentos que direcionam os processos de TI são documentados, revisados, mantidos, aprovados, armazenados, comunicados e utilizados para treinamento. E o último, PC6, melhoria do processo de performance. Identifica um conjunto de métricas que fornecem direcionamento para os resultados e performance dos processos, estabelecendo metas que refletem nos objetivos dos processos e indicadores. E para obter maiores informações sobre esses requisitos de controles, entender na prática sua utilização, exemplo de uso juntamente com os objetivos de controle, acesse a documentação do IT Assurance Guide através do site do ISACA para adquiri-lo, já que o mesmo infelizmente não é gratuito. Já para a prova do COBIT Foundations, o entendimento deste slide já é o suficiente. E agora, os 6 controles de aplicação. A lista seguida apresenta o conjunto recomendado de objetivos de controles de aplicativos. Eles são identificados como ACN, que identifica o número do controle de aplicação ou Application Control. AC1, preparação e autorização de dados originais. A transação de entrada de dados dentro das aplicações de negócio deve ser preparada corretamente por pessoas, seguindo políticas internas ou contratos externos, incluindo a prevenção e detecção de erros. AC2, entrada e coleta de dados fontes. Estabelece que a entrada de dados seja executada de maneira apropriada por pessoal autorizado e qualificado. AC3, testes de veracidade, totalidade e autenticidade. Os dados que são introduzidos no processo ou para os sistemas devem ser verificados quanto à sua exatidão, integridade e validade. AC4, processamento íntegro e válido. Verifica se os controles de processamento estão sendo executados corretamente. Executa a validação, autenticação e edição o mais próximo possível do ponto de origem dos dados. AC5, revisão das saídas, reconciliação e manuseio de erros. A exatidão e integridade do processamento de dados podem ser verificados através de relatórios que podem fornecer informações relevantes e identificação de possíveis erros. E por último, AC6, autenticação e integridade das transações. Assegura que exista um processo para transações não autenticadas. E para obter maiores informações sobre esses controles de aplicações e entender na prática sua utilização, exemplos de uso juntamente com os objetivos de controle, acesse a documentação do IT Assurance Guide através do site do ISACA para adquiri-lo, já que o mesmo, infelizmente, não é gratuito. Para a prova do COBIT Foundations, o entendimento desse slide já é o suficiente. Planejamento e organização. O objetivo desse domínio, segundo o ITGI, lá no COBIT 4.1, na página 14, é o seguinte. Este domínio cobre a estratégia e as táticas, preocupando-se com a identificação da maneira em que a TI pode melhor contribuir para atingir os objetivos de negócios. O sucesso da visão estratégica precisa ser planejado, comunicado e gerenciado por diferentes perspectivas. Uma apropriada organização, bem como uma adequada infraestrutura tecnológica, deve ser colocada em funcionamento. Em outras palavras, o PO se preocupa em ajudar a TI a contribuir com o alcance dos objetivos de negócios. A visão estratégica da empresa precisa ser comunicada a todos e a infraestrutura deve estar preparada. E agora, um resumo dos 10 controles do domínio Planejamento e Organização. PO1. Definir um plano estratégico de TI. Objetivo:
O planejamento estratégico é utilizado para gerenciar e direcionar todos os recursos de TI em linha com a estratégia e as prioridades de negócio. A área de TI e a área de negócios são responsáveis por assegurar a realização dos projetos e serviços. O plano estratégico auxilia na compreensão das oportunidades e limitações de TI, avalia o desempenho atual e esclarece o nível de investimento necessário. Em outras palavras, o PO1 vai ajudar a alinhar os objetivos de TI com os do negócio, inclusive ajudará a definir os investimentos necessários, além de auxiliar no entendimento das limitações e as oportunidades da TI. PO2. Definir a arquitetura da informação. A função da área de TI é criar e regularmente atualizar um modelo da informação do negócio e definir os sistemas apropriados para otimizar o uso desta informação. Isto abrange o desenvolvimento de um dicionário de dados corporativo com as regras de sintaxe de dados da organização, esquema de classificação de dados e nível de segurança. Esse processo melhora a qualidade de decisão da gerência por assegurar que a informação fornecida seja segura e de confiança e capacita que os recursos de sistemas sejam combinados com a estratégia de negócio. Também aumenta a responsabilidade da integridade e segurança dos dados e aumenta a eficácia em controle do compartilhamento dessas informações através de aplicações. Em outras palavras, o PO2 ajuda a criar um plano de segurança das regras de negócio e definir quem acessará o quê. PO3. Definir as diretrizes tecnológicas. Objetivo. A área de TI deve determinar a direção da tecnologia para apoiar o negócio. Isto requer a criação de um plano tecnológico de infraestrutura que ajuste claramente as expectativas realísticas do que a tecnologia pode oferecer nos termos dos produtos, serviços e mecanismos de entrega. O plano regularmente deve ser atualizado e incluir aspectos tal como arquitetura de sistemas, direção tecnológica, planos de aquisição, padrões, estratégias de migração e contingência. Isto permite respostas oportunas às mudanças no ambiente competitivo, economias de escala para sistemas de informação e também melhora na interoperabilidade entre as plataformas e as aplicações. Em outras palavras, o PO3 ele mantém um plano de contingência, um plano de aquisição juntamente com o de investimento e a descrição do direcionamento tático e estratégico da TI. PO4. Definir os processos, a organização e os relacionamentos de TI. Objetivo. Na organização de TI, deve ser definido para a equipe de trabalho habilidades, funções, obrigações, autoridades, papéis e responsabilidades, e supervisão. Esta organização deve ser encaixada na estrutura do processo de TI, que assegura transparência e controle, assim como o envolvimento dos executivos, que são os tomadores de decisão, e a gerência de negócio. Uma ou mais comissões devem determinar as prioridades dos recursos de TI e a necessidade de negócio. Os processos, políticas administrativas e procedimentos necessitam estar em conformidade com garantia de qualidade, gerência de risco, segurança da informação, posse dos dados e dos sistemas. Em outras palavras, o PO4 considera um mapa de todos os processos da TI, incluindo os seus relacionamentos e os papéis e responsabilidades de cada um, juntamente com o organograma da TI, mostrando as segregações de funções. PO5. Gerenciar os investimentos de TI. Objetivo. Estabelecer e manter uma estrutura para administrar programas de investimentos de TI, que abranja custos, benefícios, priorização dentro do orçamento, um processo e uma gerência formal que administre o orçamento, trabalhar com partes interessadas em identificar e controlar os custos totais e os benefícios dentro do contexto dos planos táticos e estratégicos de TI, e inicie uma ação corretiva, onde for necessário. O processo promove a parceria entre a área de TI e a área de negócio, permitindo o uso eficaz e eficiente dos recursos de TI e fornecendo a transparência e a responsabilidade no custo total da realização dos benefícios do negócio com o investimento de TI autorizado. Em outras palavras, o PO5 estabelece um plano de investimento de custos e despesas e processos orçamentários. PO6. Comunicar metas e diretrizes gerenciais. Objetivo.
A gerência deve desenvolver na organização uma estrutura de controle e definir e comunicar suas políticas. Um programa avançado de comunicação deve ser executado para articular a missão, objetivos de serviços, políticas e procedimentos, etc., aprovado e apoiado pela gerência. Em outras palavras, o PO6 está dizendo para a TI estabelecer e seguir um plano de comunicação das diretrizes com toda a empresa. PO7. Gerenciar os recursos humanos de TI. Objetivo: adquirir, manter e motivar uma mão de obra competente para a criação e entrega de serviços de TI ao negócio. Isto é alcançado definindo práticas acordadas que suporta recrutar, treinar, avaliar o desempenho e promover. Este é um processo crítico onde as pessoas são ativos importantes e a administração e o ambiente interno é pesadamente dependente da motivação e competência do pessoal. Em outras palavras, o PO7 pede para a TI criar um plano de RH, que contém informações sobre as promoções, avaliações de desempenho, cargos e salários e outros processos de contratação e desligamento. PO8. Gerenciar a qualidade. Objetivo: um sistema de gerenciamento da qualidade deve ser desenvolvido e mantido, o que inclui em demonstrar o desenvolvimento e os processos de aquisição e padrões. Os requisitos de qualidade devem ser declarados e comunicados em quantidades precisas e indicadores alcançáveis. A melhoria contínua é alcançada por monitoração progressiva, analisando e agindo em cima dos desvios e comunicando os resultados às partes interessadas. No gerenciamento da qualidade, é essencial assegurar-se que a área de TI esteja entregando valor ao negócio, proporcionando melhoria contínua e transparência aos envolvidos. Em outras palavras, o PO8 sugere criar um sistema de gestão da qualidade, contendo políticas, normas e procedimentos, e que seja comunicado constantemente frente às mudanças. PO9. Avaliar e gerenciar os riscos de TI. Objetivo: criar e manter uma gerência de risco. Este processo documenta os riscos mais comuns e as estratégias de solução. Todos os potenciais impactos nas metas da organização devem ser identificados, analisados e avaliados. As estratégias para reduzir os riscos devem ser adotadas a um nível aceitável. O resultado da avaliação deve ser compreendido pelos interessados e expressados em termos financeiros, para permitir que todos alinhem o risco a um nível aceitável de tolerância. Em outras palavras, o PO9 recomenda fazer a gestão de riscos de TI, ou seja, mitigando, avaliando os impactos e verificando qual é o nível aceitável de tolerância ao risco, etc. E por fim, o PO10, gerenciar projetos. Objetivo: estabelecer um programa de projeto para o gerenciamento de todos os projetos de TI. Esta etapa deve assegurar a importância e a coordenação correta de todos os projetos. Deve-se incluir um plano piloto, atribuição de recursos, definição do que pode ser entregue, aprovação dos usuários, um período aproximado da entrega, garantia de qualidade, um plano formal de teste, testando e revisando a execução após a instalação para assegurar o gerenciamento de risco do projeto e avaliar a entrega do serviço. Este acompanhamento agrega valor na qualidade das entregas do projeto, reduz os riscos de custos inesperados e o cancelamento do projeto, melhora a comunicação e o envolvimento dos usuários do negócio e maximiza contribuições aos programas de investimento em TI. Em outras palavras, o PO10 ele sugere a criação de um escritório de projetos, definição de papéis e responsabilidades dos gerentes de projetos, criar uma metodologia com artefatos, templates, deve ser criado o processo de priorização, classificação de projetos, programas e portfólios. Item 3. Domínio, adquirir e implementar. O objetivo do domínio, segundo o ITGI, no COBIT 4.1, página 15, é: para executar a estratégia de TI, as soluções de TI precisam ser identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, implementadas e integradas aos processos de negócios. Além disso, alterações e manutenções nos sistemas existentes são cobertas por esse domínio para assegurar que as soluções continuem a atender aos objetivos de negócios. Em outras palavras, tratar das aquisições e implementações de TI para integração aos processos de negócio. Assegurar também que as mudanças não afetem a continuidade do atendimento aos objetivos. Agora, um resumo dos 7 controles do domínio adquirir e implementar. AI1.
identificar soluções automatizadas. Objetivo: a necessidade para uma nova aplicação ou função requer uma pré-análise de aquisição ou criação visando assegurar que requisitos de negócios sejam satisfeitos em uma abordagem eficaz e eficiente. Este processo cobre a definição das necessidades, consideração de fontes alternativas, revisão da viabilidade tecnológica e econômica, execução de uma análise de risco e análise de custo-benefício, e conclusão de uma decisão final entre fazer ou comprar. Todos esses passos habilitam organizações a minimizar o custo para adquirir e implementar soluções, enquanto lhes asseguram habilitar o negócio a atingir os seus objetivos. Em outras palavras, o AI1 vai ajudar a identificar se tem menos risco e se é mais barato fazer em casa ou comprar. Essas atividades incluem o estudo de viabilidade econômica e financeira. AI2. Adquirir e manter software aplicativo. Objetivo: as aplicações têm que estar disponíveis em alinhamento com os requisitos do negócio. Este processo cobre o projeto das aplicações, a inclusão adequada de controles da aplicação, requisitos de segurança, o desenvolvimento e a configuração de acordo com os padrões. Isso permite que as organizações suportem corretamente operações de negócio com aplicações automatizadas. Em outras palavras, o AI2 deve ter um processo de desenvolvimento para garantir a satisfação do cliente quanto ao custo, prazo e qualidade. AI3. Adquirir e manter infraestrutura de tecnologia. Objetivo: as organizações devem ter processos para aquisição, implementação e atualização da infraestrutura de tecnologia. Isto requer uma abordagem planejada para aquisição, manutenção e proteção da infraestrutura em alinhamento com as estratégias combinadas de tecnologia e a provisão de ambientes de desenvolvimento e teste. Isso assegura que haja apoio tecnológico contínuo para aplicações de negócio. Em outras palavras, o AI3 é focado na disponibilidade de plataforma para as aplicações críticas, por exemplo, aliado com plano de aquisição, controles, medidas, etc. AI4. Habilitar operação e uso. Objetivo: o conhecimento sobre novos sistemas precisa ser disponibilizado. Esse processo requer a produção de documentação e manuais para usuários e TI, e fornecer treinamento para assegurar o uso e operações adequadas de aplicações e infraestrutura. Em outras palavras, o AI4 se preocupa com a transferência de conhecimento. AI5. Adquirir recursos de TI. Objetivo: recursos de TI, inclusive pessoas, hardware, software e serviços, precisam ser obtidos. Isso requer a definição e aplicação de procedimentos de obtenção, a seleção de vendedores, a organização de arranjos contratuais e a própria aquisição real. Fazendo assim, está assegurando que a organização tenha todos os recursos requeridos de TI de maneira custo-efetiva e em tempo hábil. Em outras palavras, o AI5 é baseado simplesmente em um processo eficiente e padronizado de seleção de fornecedores. AI6. Gerenciar mudanças. Objetivo: todas as mudanças, inclusive manutenção de emergência e correções relativas à infraestrutura e aplicações dentro do ambiente de produção, devem estar formalmente gerenciadas de uma maneira controlada. Mudanças, inclusive procedimentos, processos, sistemas e parâmetros de serviços, devem ser anotadas, avaliadas e autorizadas antes da implementação e revisadas de encontro aos resultados de planejamento depois da implementação. Isso assegura a mitigação dos riscos de impactar negativamente a estabilidade ou integridade do ambiente de produção. Em outras palavras, o AI6 diz que todas as mudanças devem ser gerenciadas, avaliadas quanto aos possíveis impactos e riscos, sejam elas emergenciais ou não. Ou seja, desenvolver um processo de gerenciamento de mudança dos ativos da TI. AI7. Instalar e homologar soluções e mudanças. Objetivo: novos sistemas necessitam tornar-se operacionais uma vez que o desenvolvimento esteja completo. Isso requer teste adequado em um ambiente dedicado com dados de testes relevantes, definição de instruções de divulgação e de migração, planejamento de liberação e promoção real à produção, e uma revisão pós-implementação.
Isto assegura que sistemas operacionais estejam alinhados com as expectativas e resultados fixados. Em outras palavras, o AI7 diz que todas as mudanças devem ser apoiadas em um processo de teste, para garantir que os recursos liberados no ambiente de produção estejam livres de qualquer tipo de erro. Item 4. Domínio, entrega e suporte. O objetivo do domínio, segundo o ITGI, no COBIT 4.1, página 15, é: esse domínio trata da entrega dos serviços solicitados, o que inclui entrega de serviço, gerenciamento da segurança e continuidade, serviços de suporte para os usuários e o gerenciamento de dados e recursos operacionais. Em outras palavras, esse domínio vai tratar do suporte aos usuários, o suporte dos sistemas e das aplicações, incluindo também a continuidade dos serviços. A seguir, um resumo dos 13 controles do domínio entrega e suporte. DS1. Definir e gerenciar níveis de serviços. Objetivo: uma comunicação eficaz entre a gerência de TI e os clientes de negócio a respeito dos serviços requeridos é permitida por uma definição e por um acordo documentado dos serviços de TI e os níveis de serviços. Este processo também inclui controlar e relatar as partes interessadas na realização dos serviços. Permite também o alinhamento entre os serviços de TI e os requisitos relacionados ao negócio. Em outras palavras, o DS1 está pedindo para você estabelecer um SLM, Service Level Management, ou um gerenciamento de acordo de níveis de serviços. DS2. Gerenciar serviços terceirizados. Objetivo: a necessidade de garantir que os serviços fornecidos por terceiros no cumprimento dos requisitos de negócio exijam um processo eficiente da gerência. Esse processo é realizado claramente definindo os papéis, responsabilidades e expectativas em acordo com os fornecedores, assim como revisando e controlando tais acordos para a eficácia e a conformidade. A gerência eficiente dos serviços de terceiros reduz o risco de não execução por parte dos fornecedores. Em outras palavras, o DS2 está dizendo o seguinte: além de estabelecer um acordo de nível de serviço com os clientes internos, estabeleça também com os fornecedores. DS3. Gerenciar o desempenho e a capacidade. Objetivo: a necessidade de controlar o desempenho e a capacidade de recursos de TI exige que o processo revise periodicamente os atuais recursos. Esse processo inclui prever as necessidades futuras baseando-se em carga de trabalho, armazenamento e requisitos de contingência. O intuito deste processo é garantir que os recursos da informação que apoiam os requisitos de negócio estejam continuamente disponíveis. Em outras palavras, o DS3 significa fazer uma avaliação da capacidade dos recursos atuais para garantir que novos produtos e serviços que entrem no ambiente da TI sejam suportados por esses recursos. DS4. Assegurar a continuidade dos serviços. Objetivo: a necessidade de fornecer serviços contínuos de TI exige desenvolvimento, manutenção e planos contínuos de teste, armazenamento de backup e um plano contínuo de treinamento. Este processo, de forma eficaz, reduz a probabilidade e o impacto de uma interrupção no serviço ou em uma função-chave de negócio importante. Em outras palavras, o DS4 está pedindo para você desenvolver um plano de continuidade de negócio aliado a um plano de contingência também. DS5. Garantir a segurança dos sistemas. Objetivo: a necessidade de manter a integridade da informação e proteger os ativos de TI requer um processo de gerência de segurança. Esse processo inclui papéis e responsabilidades em estabelecer e manter as políticas, os padrões e procedimentos da segurança de TI. A gerência da segurança inclui também executar a monitoração e ações corretivas, testando e executando periodicamente as fraquezas ou os incidentes identificados na segurança. A gerência eficaz protege todos os recursos e minimiza o impacto dos incidentes e vulnerabilidade da segurança. Em outras palavras, o DS5 está solicitando que você crie normas e procedimentos de segurança da informação, inclusive tratar também todos os incidentes de segurança. DS6. Identificar e alocar custos. Objetivo:
A necessidade de um sistema justo que atribua custos de TI ao negócio requer uma medida exata de custos e um acordo claro com os usuários de negócio. Esse processo engloba construir e operar um sistema para capturar, alocar e informar os custos de TI aos usuários dos serviços. Um sistema claro de atribuições permite ao negócio tomar decisões que respeitem os serviços de TI. Ou seja, o DS6 está pedindo para você criar um processo de alocação de custos de recursos por área de negócio. DS7. Educar e treinar os usuários. Objetivo: instrução eficaz de todos os usuários de TI, incluindo os usuários internos de TI, requer identificar as necessidades de treinamento de cada grupo. Além de identificar as necessidades, este processo inclui definir e executar uma estratégia para um treinamento eficaz e a medição dos resultados. Um programa de treinamento aumenta o uso eficaz da tecnologia, reduzindo erros do usuário, aumentando a produtividade e a conformidade crescente com os controles chaves, tais como as medidas de segurança. Em outras palavras, o DS7 está pedindo para você treinar todos os usuários da TI, com o objetivo de reduzir, inclusive, a quantidade de incidentes abertos na central de serviços. DS8. Gerenciar a central de serviço e os incidentes. Objetivo: resposta oportuna e eficaz às perguntas e aos problemas dos usuários. Requer um processo bem desenhado e bem executado da central de serviço, ou Helpdesk, chamado também de Service Desk, e do processo de gerenciamento de incidentes. Esse processo inclui a instalação de uma central de serviço que registre, escale o incidente, analise a causa e determine uma solução. Como benefício ao negócio, inclui o aumento da produtividade com a resolução rápida dos questionamentos dos usuários. Em outras palavras, o DS8 está pedindo para você criar uma central de serviço para resolver os incidentes de primeiro nível, ou seja, aqueles incidentes e solicitações de serviços básicos que não necessitam, por exemplo, a escalação de um segundo ou terceiro nível, que no caso é um corpo técnico mais caro. DS9. Gerenciar a configuração. Objetivo: assegurar a integridade das configurações de hardware e software requer o estabelecimento e a manutenção exata e completa de uma configuração de repositório. Este processo inclui coletar a informação inicial da configuração, estabelecendo pontos de partidas, verificando e revisando a informação da configuração e atualizar o repositório de configurações. A gerência eficaz da configuração facilita uma disponibilidade de grandes sistemas, minimiza a produção e agiliza a solução. Em outras palavras, o DS9 está pedindo para você criar, como a gente chama na IT, de um CMDB, ou Configuration Management Database, que seria um banco de dados dos itens de configuração. Lembrando aqui que os itens de configurações não são somente da infraestrutura. Lembrando também que na área de desenvolvimento de sistemas, nós temos também a gestão de configuração. DS10. Gerenciar problemas. Objetivo: a gerência eficaz de problema requer a identificação e a classificação dos problemas, a análise da causa e da resolução dos problemas. Esse processo também inclui a identificação das recomendações para a melhoria, manutenção dos problemas registrados e a revisão das ações corretivas. A eficiência deste processo melhora os níveis de serviço, reduz custos e melhora a satisfação do cliente. Em outras palavras, o DS10 está falando para você tratar os problemas e não somente os incidentes, já que os incidentes são tratados com a rápida recuperação à normalidade, e o problema é o tratamento da causa raiz desses incidentes. DS11. Gerenciar os dados. Objetivo: a gerência eficaz dos dados requer identificar exigências dos dados. Esse processo inclui também o estabelecimento de procedimentos eficazes para administrar a biblioteca de mídias, apoio e recuperação dos dados e a oportunidade de disponibilização das informações de negócio. DS12. Gerenciar o ambiente físico. A proteção para os equipamentos e o pessoal exige instalações físicas bem administradas e bem projetadas. O processo de administrar o ambiente físico inclui em definir os requisitos físicos do local, selecionando instalações apropriadas e projetando processos eficientes para monitorar os fatores ambientais e administrar o acesso físico. Isto reduz interrupções do negócio, danos aos equipamentos e para o pessoal. E por último, o DS13, gerenciar as operações. Objetivo:
O processamento completo e exato dos dados exige um gerenciamento eficaz do processamento de dados e manutenção do hardware. Esse processo inclui definir políticas e procedimentos para administração da agenda de processamento, proteção de saída, controle da infraestrutura e manutenção preventiva de hardware. Com isso, mantém-se a integridade dos dados e reduz atrasos ao negócio e custos nas operações de TI. Quinto tópico: monitorar e avaliar. O objetivo do domínio, segundo o ITGI, no COBIT 4.1, página 15, é: todos os processos de TI precisam ser regularmente avaliados com o passar do tempo para assegurar a qualidade e a aderência aos requisitos de controle. Este domínio aborda o gerenciamento de performance, o monitoramento do controle interno, a aderência regulatória e a governança. A seguir, um resumo dos 4 controles do domínio monitorar e avaliar. ME1. Monitorar e avaliar o desempenho de TI. Objetivo: um efetivo gerenciamento do desempenho da TI requer um processo de monitoramento bem definido. Este processo inclui a definição de indicadores de desempenho relevantes, um relatório sistemático e periódicos de desempenho e ações nos pontos de desvio. O monitoramento é necessário para assegurar que as ações são terminadas e estão alinhadas com as direções e políticas definidas. ME2. Monitorar e avaliar os controles internos. Objetivo: estabelecer um programa de controle interno efetivo para a TI requer um processo de monitoramento bem definido. Este processo inclui um monitoramento e relatórios de controle de exceções, resultado de autoavaliação e revisões de terceiros. Um benefício fundamental do monitoramento e controle interno é dar garantias sobre a efetividade e eficiência das operações e aderência às leis e regulamentos. ME3. Assegurar a conformidade com os requisitos externos. Regulamentos efetivos requerem que sejam estabelecidos processos de revisões independentes para assegurar a aderência às leis e regulamentos. Este processo inclui a definição de um plano de auditoria, um auditor independente, padrões de ética profissional, planejamento, execução de trabalho de auditoria e acompanhamento das atividades de auditoria. O propósito deste processo é garantir e assegurar que as iniciativas de TI estão de acordo com as leis e regulamentos. E por fim, ME4. Prover governança de TI. Objetivo: estabelecer um framework de governança efetivo inclui a definição de estruturas organizacionais, processos, modelos de liderança, papéis e responsabilidades para assegurar que os investimentos da unidade de TI estejam alinhados e forneçam os serviços de acordo com os objetivos e estratégias da organização. E chegamos ao fim do módulo 4. O que a gente viu neste módulo? A gente viu todos os conceitos sobre controle, os tipos de controle, os controles genéricos, os controles de aplicações. Vimos todos os 34 domínios divididos entre os domínios de planejamento e organização, domínio de aquisição e implementação, domínio de entrega e suporte e domínio de monitoramento e avaliação. Obrigado.